Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, registrando hoje 15 de outubro do ano de 2024. Nossos cumprimentos iniciais e registrando a presença da desembargadora Lígia, desembargador Carneiro, desembargadora Silvia, que compõem esta primeira Câmara, dizendo também da ausência justificada da desembargadora Lira, por encontrar-se em gozo de férias. Também nossa saudação inicial ao doutor Alcides Jorge Evangelista, procurador de Justiça, representando o Ministério Público neste ato, bem como a Defensoria Pública, doutor Canamari, que está presente, doutor Vicente, Sua Excelência, Defensor Público Vicente, doutor Vicente, também nossos cumprimentos, nossa saudação inicial às senhoras e senhores advogados que participarão desta sessão, notadamente aqueles que farão sustentação oral, bem como as demais causídicas e causídicos que nos acompanham remotamente. Também nossos cumprimentos aos servidores do Tribunal de Justiça, estagiários, partes, público em geral. Submeto à apreciação do colegiado a ata da sessão ordinária do dia 8 de outubro. Podemos considerá-la aprovada ou alguma restrição? Pela aprovação. Declaro aprovada a referida ata. Preferencialmente, temos alguns processos com pedido de vista, mas alguns deles adiados, por conta da ausência da desembargadora Lira, que havia solicitado vista desses feitos. São eles: o item 1 do roteiro, que traz o habeas corpus 630929, dígito 85, ponto 2024, ponto 8.06, ponto sequência de 4 zeros, bem como também... só esse, né? Na sequência... pois não, tem mais um, O item 3, também adiado, item 3 dos pedidos de vista, apelação criminal 205982, dígito 39.2023.8.06.0300, igualmente adiado, em face da ausência da desembargadora Lira, assim como também o item 4, que traz a apelação criminal 230279, dígito 42.2020.8.06, ponto sequência de 301. Passamos, então, ao julgamento de mais um processo com pedido de vista, esse sim podendo ser realizado nesta sessão, que se refere ao item 2 do roteiro. Habeas corpus de número 634129, dígito 03, ponto 2024, ponto 8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrantes, os doutores Rogério Feitosa Carvalho Mota, Arthur Feitosa Reis Martins, paciente Paulo Emesto Pereira Tavares, impetrado, juiz de direito da comarca de Aurora, sob relatoria do desembargador Francisco Carneiro Lima. Na última sessão, do dia 8, houve sustentação oral, levada a cabo pelo doutor Rogério, seguida de manifestação do Ministério Público, através do doutor José Maurício Carneiro, e o relator, desembargador Carneiro, pediu vista dos autos após essas manifestações. Em mesa, desembargador? Excelência, novamente adiado. Viu? Pois não. Vossa Excelência está no prazo de 10 dias do pedido de vista, fica adiado para a próxima sessão. Não havendo mais processo com preferência em face de pedido de vista, proclamarei agora os resultados referentes aos feitos já votados através do voto provisório, em relação aos quais não houve divergência. Na sequência, passaremos ao julgamento dos processos com pedido de sustentação oral. Iniciando pelos habeas corpus, item 1, por unanimidade, não conhecido. 2, unanimidade, conhecido e denegado. 3, unanimidade, não conhecido. 4, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 5, unanimidade, conhecido e denegado. 6, unanimidade, conhecido e denegado.
7, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 8, processo de relatoria da desembargadora Lígia, votou pelo não conhecimento do habeas corpus. A desembargadora Silvia votou favoravelmente com a relatora, segundo o nosso registro, faltando o voto do desembargador Carneiro. E tem 8 desembargadores. Excelência, eu já havia votado, acompanhando da relatora. Por unanimidade, não conhecido o habeas corpus. Item 9 será julgado com sustentação oral. 10, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 11, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 12, unanimidade, conhecido e denegado. 13, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 14, será julgado com sustentação oral. 15, unanimidade, não conhecido. 16, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 17, unanimidade, conhecido e denegado. 18, será julgado com sustentação oral. 19, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 20, unanimidade, conhecido e denegado. 21, unanimidade, conhecido e concedido. 22, unanimidade, conhecido e concedido. 23, será julgado com sustentação oral. 24, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado com recomendação. 25, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 26, unanimidade, não conhecido. 27, unanimidade, conhecido e concedido. 28, será julgado com sustentação oral. 29, unanimidade, conhecido e denegado. 30, unanimidade, conhecido e denegado. 31, unanimidade, parcialmente conhecido e concedido. 32, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 33, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 34, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 35, unanimidade, conhecido e denegado. 36, unanimidade, conhecido e denegado. Como? 37, unanimidade, conhecido e concedido. Julgando agora exceções de suspeição. Item 1, relatoria da desembargadora Silvia, votou pelo conhecimento e procedência da suspeição, sendo acompanhada tanto pelo desembargador Carneiro como por mim. Julgamento, portanto, tanto por mim quanto pela desembargadora Lígia. Portanto, julgamento por unanimidade. Item 1, conflito de competência. Unanimidade, competente o juízo suscitado, que é o juiz de direito da Vara Única Criminal da comarca de Eusébio. 2, unanimidade, competente o juiz suscitado, que é o juiz de direito da segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza. 3, unanimidade, o juízo suscitante, que é o juiz de direito do segundo Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de Fortaleza. 4, unanimidade, não conhecido. 5, unanimidade, competente o juízo suscitado, que é o juiz de direito da quarta Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza. Julgando agravo interno, item 1 dos agravos, unanimidade, conhecido e desprovido. Em base de declaração, item 2, unanimidade, conhecidos e rejeitados.
Entrando na pauta de número 34/2024, item 1, processo adiado em razão das férias da revisora. No caso da desembargadora Lira, o mesmo acontecendo com os itens 2, 3, 4 e 4. Entrando na pauta de número 36/2024, item 5, unanimidade conhecido e desprovido, apelo. 6, será julgado com sustentação oral. Pauta de número 37, item 7, unanimidade conhecido e desprovido, apelo. 8, unanimidade parcialmente conhecido e desprovido. 9, unanimidade conhecido e desprovido. 10, será julgado com sustentação oral. 11, unanimidade conhecido e desprovido. De ofício declarada extinta a punibilidade do apelante. 12, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 13, unanimidade conhecido e provido. Recurso de Antônio Aldair Gomes Nogueira. Conhecido e parcialmente provido. O recurso de Francisco Gerlean da Silva. 14, unanimidade parcialmente conhecido e desprovido. 15, unanimidade conhecido e desprovido. 16, unanimidade conhecido e provido. 17, unanimidade conhecido e provido. 18, unanimidade conhecido e parcialmente provido, recurso de LLA. Conhecido e desprovido, recurso de E de A e o de AC de O. Parcialmente conhecido e parcialmente provido, recurso de EVNC. 19, unanimidade conhecido e provido. 20, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 21, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 22, unanimidade conhecido e desprovido. 23, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 24, unanimidade conhecido e desprovido. 25, unanimidade conhecidos e providos. 26, unanimidade conhecido e provido. 27, unanimidade conhecido e desprovido. 28, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 29, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 30, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 31, unanimidade conhecido e desprovido. 32, unanimidade conhecido e desprovido. 33, unanimidade conhecido e desprovido. 34, unanimidade conhecido e desprovido. 35, unanimidade conhecido e desprovido. 36, unanimidade conhecido e provido. 37, unanimidade conhecido e desprovido. 38, unanimidade conhecido e desprovido. 39, unanimidade conhecido e desprovido. 40, unanimidade parcialmente conhecido e desprovido. 41, unanimidade não conhecido. 42, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 43, será julgado com sustentação oral. 44, unanimidade conhecido e desprovido. 45, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 46, unanimidade conhecidos e parcialmente providos. 47, unanimidade parcialmente conhecido e desprovido. 48, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 49, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 50, unanimidade conhecido e desprovido. 51, unanimidade conhecido e provido. 52, unanimidade parcialmente conhecido e parcialmente provido. 53, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 54, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 55, relatoria da desembargadora Lígia, sendo adiado a pedido da relatora. 56, unanimidade conhecido e provido. 57, unanimidade conhecido e desprovido. 58, unanimidade conhecido e desprovido. 59, unanimidade conhecido e desprovido. 60, unanimidade conhecido e desprovido. 61, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 62, unanimidade conhecido e desprovido. 63, unanimidade conhecido e desprovido. 64, unanimidade conhecido e desprovido. 65, unanimidade conhecido e desprovido. 66, unanimidade conhecido e parcialmente provido.
67, unanimidade, conhecido e desprovido. 68, unanimidade, parcialmente conhecido e desprovido. 69, unanimidade, conhecido e provido. 70, também de relatoria da desembargadora Lígia, sendo adiado a pedido da relatora. 71, igualmente adiado a pedido da relatora. 72, unanimidade conhecido e desprovido. 73, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 74, unanimidade conhecido e provido. 75, unanimidade conhecido e desprovido. 76, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 77, unanimidade conhecido e desprovido. 78, unanimidade conhecido e provido. 79, unanimidade conhecido e provido. 80, unanimidade conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício. 81, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 82, unanimidade conhecido recurso de PVT para negar-lhe provimento. Conhecido o recurso do Ministério Público para dar-lhe provimento. 83, unanimidade conhecido e provido. 84, unanimidade conhecido e desprovido. 85, unanimidade conhecido e desprovido. 86, unanimidade conhecido e desprovido. 87, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 88, unanimidade conhecido e desprovido. 89, unanimidade conhecido e desprovido. 90, unanimidade conhecido e provido. 91, unanimidade conhecido e desprovido. 92, unanimidade conhecido e provido. 93, unanimidade conhecido e desprovido. 94, unanimidade conhecido e provido. 95, unanimidade conhecidos e parcialmente providos. 96, unanimidade conhecido e desprovido. 97, unanimidade conhecido e desprovido. 98, será julgado com sustentação oral. 99, unanimidade conhecido e desprovido. 100, unanimidade parcialmente conhecido e desprovido. 101, unanimidade conhecidos e parcialmente providos. 102, por unanimidade, apelações criminais conhecidas, desprovida a interposta pela defesa e provida a ministerial. 103, unanimidade conhecido e desprovido. 104, unanimidade conhecido e desprovido. 105, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 106, unanimidade conhecido e provido. O apelo. 107, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 108, unanimidade conhecido e desprovido. 109, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 110, unanimidade conhecido e desprovido. 111, unanimidade conhecido e parcialmente provido. 112, unanimidade conhecido e provido. 113, unanimidade conhecido e desprovido. 114, unanimidade conhecido e provido. 115, unanimidade conhecido e desprovido. 116, relatoria da desembargadora Silvia, retirado de pauta. 117, unanimidade conhecido e desprovido. 118, unanimidade conhecido e desprovido. 119, será julgado com sustentação oral. 120, unanimidade conhecido e desprovido. 121, unanimidade conhecido e provido. 122, unanimidade conhecido e desprovido. 123, unanimidade conhecido e desprovido. 124, unanimidade conhecido e desprovido. Sendo esse o último processo constante no roteiro da presente sessão a ser julgado nesta sessão sem pedido de sustentação oral. Passaremos agora ao julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral, dando preferência às solicitações de sustentação presenciais na sala da sessão. Destaco, em primeiro lugar,
o item 6 dos processos de pauta. Pauta 36, item 6. Chamo a apelação de número 290-34, dígito 14.2019.8.06, ponto sequência de 301. Apelante, Leslie de Campos Nottingham Jr. Apelado, o Ministério Público, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores desembargadores, senhores advogados, doutor procurador de justiça, do defensor público e mais servidores. Excelência, o doutor Leslie, aliás, o doutor Eduardo Diogo, ele pleiteou a absolvição do apelante. E eu estou atendendo nesse ponto. Eu gostaria que fosse indagado se ele mesmo assim quer fazer sustentação oral, ou a questão da relatório, se Sim, sim. Relatório, né? Sim. Em face da manifestação do relator, que em seu voto vem absolvendo a pessoa do apelante, Leslie de Campos Nottingham Jr., a defesa, na pessoa do doutor Eduardo, ainda assim tem interesse em fazer a sustentação oral ou se abdica dessa sustentação? Eu sempre gosto de justificar que essa solicitação que nós fazemos é em respeito ao princípio da celeridade no julgamento dos processos. Doutor Eduardo, com a palavra. Presidente, seguido pelos demais, eu, logicamente, abdicaria da Foi objeto de votação provisória e a votação é unânime. Perfeito. Agradeço a atenção de Ministério, todos. pois não. Ministério Público algo opor, doutor Alcides. Em sendo assim, então, solicito ao eminente relator, desembargador Carneiro Lima, que leia o projeto de ementa. Obrigado, presidente. Direito penal, apelação criminal, roubo majorado. Preliminar de nulidade não acolhida. Preclusão. Lei de absolvição. Acolhimento. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do apelante, efetuado em sede policial e em juízo em dissonância com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. A ausência de outras provas independentes a confirmar a autoria delitiva. Réu absolvido. Prejudicados os demais pedidos. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. 1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória de crime de roubo majorado. A sentença concluiu pela condenação do apelante pela prática do crime do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, combinado com o artigo 70, inciso 2, todos do Código Penal, a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 101 dias multa. 2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do feito em razão do não esgotamento das diligências para a citação do apelante. Se deve prosperar o pleito de absolvição em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em dissonância com o disposto no artigo 26 do Código de Processo Penal. E se existem provas suficientes de autoria para a condenação do apelante. E se as penas aplicadas merecem reforma. 3. Com relação à nulidade em razão do não esgotamento das diligências para a citação do réu, entendo que não merece prosperar, visto que encontra-se preclusa. A defesa do apelante em nenhum momento se manifestou nos autos, alegando a referida preliminar de nulidade, fazendo-o somente por meio da interposição do presente recurso. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, este STJ não admite a suscitação de nulidades de algibeira, aquelas que podem ser apontadas de imediato, são indicadas pela parte somente após o proferimento de decisão contrária a seus interesses, em ofensa à boa-fé objetiva. Ademais, em que pese o apelante ter arguido as referidas nulidades, não existem provas concretas de eventual prejuízo suportado pelo réu. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. No caso em apreço, verifica-se que a condenação do apelante fundamentou-se exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, bem como em juízos efetuados em dissonância com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Assim,
Observa-se que, mesmo que as vítimas tenham confirmado o reconhecimento fotográfico em juízo, a autoria do apelante não restou corroborada por nenhum outro elemento de prova judicializado e independente, sendo impositível, portanto, a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, prejudicados os demais pedidos. 5. Recurso da defesa parcialmente conhecido e parcialmente provido. É o meu voto, excelência. Com o voto da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Eu também ratifico aqui a votação provisória já exarada, acompanhando o entendimento do eminente relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu da apelação para dar-lhe parcial provimento. Próximo processo. Deus abençoe a todos. Boa tarde. A nós. É o do item 14, extra pauta, habeas corpus. Item 14. Chamo o habeas corpus de número 634690, dígito 27.2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante o Dr. Lucas Conrado Pereira Cipriano e outros. Paciente Márcio André Ribeiro Arruda Júnior. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza, sob relatoria também do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, com a palavra. Excelência, gostaria de saber se o doutor Conrado e o doutor Procurador de Justiça renunciam a sustentação oral, abre mão da leitura do relatório. Pois não, me reporta a Sua Excelência, o doutor Lucas Conrado Pereira Cipriano e ao Ministério Público para indagar se dispensam a leitura do relatório, considerando tratar-se de processo já de conhecimento da turma julgadora, através da votação do voto provisório. Pois não. Em assim sendo, de pronto, já concedo a palavra ao doutor Lucas, presente na sala de sessões, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Meu boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência na elevada condição de presidente. Cumprimento o desembargador Francisco Carneiro Lima, o relator do processo em exame. A desembargadora Silvia. Cumprimento a desembargadora Lígia. Doutor Alcides Evangelista, ilustre procurador de Justiça. A Defensoria Pública, que se encontra aqui virtualmente. Senhores e senhoras eventuários, cumprimentos na pessoa da doutora Larissa. E os colegas advogados que estão aqui presentes e que me acompanham virtualmente. Senhores desembargadores e senhor desembargador relator, este caso, e não sendo, de certa forma, otimista, é mais um dos vários casos que aporta no Tribunal de Justiça oriundo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. E, logicamente, que isso é algo, além do fenômeno que se vive com relação ao crescimento do crime organizado, mas também, e principalmente neste caso que se encontra aqui em análise, decorrente, eu diria assim, até de uma carência de análise um pouco mais aprofundada de determinados processos que tramitam naquela unidade judiciária. E aí, senhores desembargadores, este processo, ele é provocado após um registro de boletim de ocorrência feito pela Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará. E o que é que aconteceu, senhores desembargadores? A Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará identificou que houve um acesso atípico, ou seja, houve uma movimentação, de certa forma, estranha no sistema da empresa NutriCash, doutor Alcides. A empresa NutriCash, desembargadora Silva, é responsável pela recarga dos cartões do programa Ceará Sem Fome. E aí, desembargador Mário, foi instaurado um procedimento próprio para apurar a origem, eventualmente, desse acesso atípico, e de lá foram encontradas algumas inconsistências
em alguns cartões de beneficiários. Isso aí representa, de certa forma, uma situação que deve ser esclarecida, e logicamente que no curso da instrução processual será esclarecida, mas digo que chegou ao paciente, senhores barradores, por quê? Identificado um cartão de beneficiário, foi constatado que ele, no dia 2/3/2024, realizou, na verdade, 2 compras no supermercado Mix Mateus, totalizando o valor de aproximadamente R$10.000. E aí, Eduardo Francisco Carneiro, ele comprou alguns eletrodomésticos. E explico a vossas excelências o contexto, até porque ele, quando ouvido em delegacia, e eu fiz questão de anexar, Eduardo Mário, ele confessou o delito e também esclareceu o contexto da compra que ele tinha realizado. Na verdade, esclareceu a dinâmica, como é que chegou até ele o cartão e como é que ele, eventualmente, se dirigiu até lá para poder realizar essa compra. E aí, até para não tomar o tempo de vossas excelências, ele explicou que uma pessoa ligada à sua namorada chegou até ele, Eduardo Carneiro, e sugeriu, olha, eu tenho um cartão e preciso que você faça uma compra de eletrodomésticos, você pode ficar à vontade, compre, que o que você conseguir comprar e vender, a gente tem uma porcentagem de divide. E assim ele o fez. Foi lá até o supermercado Mix Mateus, realizou as 2 compras e foi identificado, tendo posteriormente a prisão preventiva sido decretada neste processo. E esse é um resumo fático para que vossas excelências compreendam essa dinâmica pretérita ao fato de prisão. E aí, Eduardo Mário, essa situação específica que eu trago aqui neste habeas corpus é justamente em razão além da ausência, doutor Alcides, de adequabilidade desta prisão, mas também, de certa forma, de um vilipêndio ao que se entende por proporcionalidade. Esse processo atualmente já se encontra em fase de instrução, porque já teve a denúncia já foi recebida, o paciente foi denunciado pelo crime de furto qualificado e também de organização criminosa, mas o que se considera aqui, ao analisar a decisão que decretou a prisão, é uma decisão que claramente viola o dispositivo contido no artigo 315 do Código de Processo Penal, porque a sua fundamentação com relação à aplicação da prisão preventiva é uma aplicação extremamente genérica, Eduardo Mário, especialmente com relação ao senhor Márcio Júnior, que somente fez esse ato de realizar 2 compras no supermercado Mix Mateus. Eu digo isso a Vossa Excelência porque eu tive o cuidado de anexar integralmente a representação policial da Delegacia de Combate à Corrupção. Foi identificada toda uma cadeia criminosa de pessoas que fraudaram efetivamente o sistema da empresa NutriCash. Todas essas pessoas foram identificadas. E ele somente foi identificado porque fez 2 compras. Ele não tinha qualquer conhecimento sobre essa organização criminosa. E a polícia detalha isso. Inclusive, Eduardo Mário, teve um corréu que foi denunciado também. E eu tive até o cuidado de anexar a Vossas Excelências. Chama-se Otomil Santos Carvalho Neto. Essa pessoa foi denunciado nas folhas 126, Vossas Excelências vão observar que foi denunciado pelos mesmos crimes que o paciente. Essa pessoa foi denunciada por integrar organização criminosa e furto qualificado. E a vara de delícia de organizações criminosas não decretou a prisão dessa pessoa. Por quê? Porque ele foi ao supermercado e o cartão não passou. Ou seja, é uma ausência de proporcionalidade absurda com relação à aplicação de prisão preventiva. Por quê? Porque o paciente só teve a prisão decretada porque o cartão passou. Inclusive, a representação policial, destaquei na inicial do habeas corpus a Vossas Excelências, que o Otomil foi no dia 24 de fevereiro de 2024 tentar fazer uma compra. A conduta dele é idêntica à conduta do paciente Márcio Júnior. E mesmo assim, a vara de delitos de organizações criminosas não teve o cuidado de destacar essa pontuação com relação à decretação da prisão, aplicando-a sob o fundamento de que deve se proteger a credibilidade do Poder Judiciário e o combate às organizações criminosas. Eu até destaquei a Vossas Excelências que esse fundamento, inclusive, já foi superado. O Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que a mera arguição, o apontamento de que deve-se combater as organizações criminosas sem uma análise mais aprofundada não deve ser fundamento para
se decretar prisão preventiva. E a decisão nas folhas 146, a decisão da Vara de Delitos de Organizações Criminosas destaca, aspas, quanto aos investigados Itauã Souza dos Santos e Otomil Santos Carvalho Neto, entendemos ser prematura na atual fase a decretação de prisão, diante da ausência de conexão direta destes com algum dos fatos objetivos investigados. O Itauã seria também usuário de um aparelho supostamente usado por Rafael de Oliveira e o Otomil realizou uma tentativa frustrada de compra. Ou seja, o Márcio Júnior foi fazer uma compra, o cartão passou, ele está preso. O Otomil, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que ele também estava com um cartão de beneficiário, Bardora Silva, do Ceará Sem Fome, foi identificada a beneficiária e ele teve a prisão preventiva decretada. Ou seja, claramente é uma situação desproporcional, violando o que se entende sobre os fundamentos exigidos e os requisitos exigidos para a aplicação da prisão preventiva, desembargador Mário, observando-se uma fundamentação devera genérica, uma vez que a decisão entra em contradição por si própria, e o ponto também principal, desembargador Carneiro, da ausência de proporcionalidade desse fato, é que, juntando as penas mínimas e até as intermediárias, caso for aplicado futuramente no Márcio Júnior, que é uma pessoa primária, detentor de bons antecedentes, sem nenhum registro criminal, com profissão definida e residência fixa, ele estará condenado ao regime semiaberto. O que o Supremo Tribunal Federal já entendeu de maneira pacífica e relevante que é incompatível com a prisão preventiva. O artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, a pena de 3 a 8 anos. E o furto qualificado, a pena de 2 a 8 anos. Ou seja, se aplicar-se a ele uma pena intermediária, será condenado ao regime semiaberto. E no caso concreto, nota-se que é um regime, a situação que ele se encontra atualmente é uma situação bem mais gravosa do que se eventualmente for condenado. Porque, na minha humilde concepção, pouco provável que ele será condenado a uma pena máxima, que seria aqui excedente aos 8 anos e aplicar-se-ia o regime fechado. Então, senhores desembargadores, são essas as considerações e anexei aqui 2 precedentes, 2 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e um do Superior Tribunal de Justiça, que são extremamente claros com relação à aplicabilidade de medidas diversas em casos dessa natureza, onde os crimes são sem violência ou grave ameaça. Repito a vossas excelências, o único ato dele foi de realizar uma compra, 2 compras, e foi devidamente esclarecido pela investigação de que ele não integra a organização criminosa. Por mais que tenha sido denunciado, foi definido de que ele só tentou realizar 2 compras, que ele realizou 2 compras. São essas as considerações, rogo a vossas excelências de que a ordem seja conhecida e concedida, e em caso de não conhecimento, de que seja concedida de ofício nos termos pleiteados. Muito obrigado. Agradecemos também. Com a palavra, o Ministério Público, na pessoa de Sua Excelência, o doutor Procurador de Justiça, Alcides Jorge Evangelista. Excelentíssimo senhor presidente
rigor, não está desproporcional. Vocês um momento para interromper, porque está sem som. A transmissão está sem som. Está transmitindo? Doutor Vicente, pode nos retornar se está ouvindo? Boa tarde, perfeitamente, Excelência. Dá para ouvir a fala do Ministério Público, doutor Vicente? No momento, não, Excelência. No momento, não estou ouvindo. Não, mas a antes fala dava, do né? Não, Excelência. Não? Não deu para mim ouvir o parecer do eminente procurador. Pois não. Vamos pedir aqui ao corpo técnico para que solucione o problema. Sessão suspensa por alguns instantes. Está ouvindo agora, doutor Vicente? Doutor Vicente? Não, Excelência, continuo sem ouvir.